Olá, eu sou Suzana Stiley e hoje eu trago aqui para o canal um livro de contos de Clarice Lispector, Clarice na Cabeceira. Esta é uma coletânea lançada em 2019, em que várias personalidades da arte no Brasil, como Malu Mader, Fernanda Takai, ou escritores, né, como Luiz Fernando Veríssimo, os grandes daqui do nosso país escolheram o seu conto favorito para fazer parte desta obra de contos selecionados de Clarice. Clarice Lispector, ela foi uma escritora brasileira nascida na Ucrânia, mas ela veio muito cedo aqui para o Brasil. Com 2 meses de idade veio para o Brasil e ela passou grande parte da sua vida no Nordeste, onde a família se instalou logo cedo, e depois na sua vida já madura muito tempo no Rio de Janeiro. Mas ela foi casada com um diplomata, então ela passou também muito tempo fora do Brasil. Ela nasceu em 1920 e faleceu em 1977. A Clarice Lispector desde cedo chamou muita atenção porque a sua escrita é algo perturbador. Numa das entrevistas que eu vi dela, ela se incomodava porque a chamavam de escritora hermética, né? Hermética, assim, seria uma escrita difícil de entendimento, porque ela tem muita complexidade, né? Não sei nem se no seu escrever, mas é muito complexa a forma como ela enxergava o mundo. E como ela representava isso em palavras, fazia com que muitos leitores se sentisse atraído por essa leitura, por essa escrita, mas ao mesmo tempo também havia uma distância ali, porque muitos não a compreendiam. Então isso incomodava bastante Clarice Lispector, mas é óbvio que muito mais do que ser uma autora, entre aspas, hermética, ela era amada no Brasil. E no mundo também, ela tem muitas publicações fora do Brasil. E é a primeira vez que eu faço uma resenha de Clarice Lispector aqui no canal, porque a Clarice, nos seus romances, não é o que me pega, mas nos seus contos, nas suas crônicas, ela é espetacular. Eu sempre gostei muito disso. E aqui, então, a gente vai ter nessa seleção o contato com várias obras dela, retiradas de outros grandes livros que ela publicou ao longo de sua vida, como os tirados de Laços de Família, de Perto do Coração Selvagem, de A Bela e a Fera. Então aqui a gente vai tendo pitadas de cada uma dessas obras de Clarice. A Clarice, ela tem essa pegada diferente na escrita. Então, em um determinado conto, ela está abordando um tema, por exemplo, tem um aqui que me chamou muita atenção, A Menor Mulher do Mundo, em que ela vai relatar sobre uma tribo de pigmeus lá no Congo, no coração da África. E enquanto ela está falando a respeito dessa mulher que tinha 45 centímetros de altura, e ela estava sendo descoberta naquele momento por um pesquisador, quando ela vai trazendo detalhes dessa mulher, então, de 45 centímetros, e ela vai detalhando assim as expressões dela. O comportamento não é exatamente humano, porque eles têm uma forma de se esconder na altura das árvores, né, para se proteger de outras tribos ou mesmo de animais ferozes. Então ela está relatando tudo isso, de repente ela traz o leitor para o centro da cidade, onde já tem famílias lendo uma reportagem, né, a respeito disso nos jornais. Então ela vai misturando, sabe? Ela é complexa nesse sentido, ela vem trazendo esse fluxo de consciência para a gente, né? A Clarice está relatando algo, de repente ela te transporta, assim, ela te faz cair pesado na poltrona da sala, onde tem uma família discutindo o assunto, ou então tem um casal, né, jogando farpas um no outro, porque essa história dos pigmeus trouxe alguma lembrança desagradável a eles, e começa então uma discussão assim, não muito, nada legal, né? E a filha de 13 anos já começa a se preocupar com a gravidez de uma mulher, então, né, com esse tamanho, como é que seria? Tem uma outra situação de uma criança que gostaria de ter essa pessoa para ele, para ser o brinquedo dele. Então, e junta essa loucura toda, né, onde tudo está sendo dito ao mesmo tempo,
ela também está falando a respeito da necessidade humana, a necessidade de se ter alguém, de ter alguém para si, de como você, no fundo, deseja ser dono de alguém, tomar posse de alguém, né? Que é o que em determinado momento um menino fala, né? Eu queria ela para mim, ele queria para brincar, né? Então, claro, uma criança não tem consciência de que estava falando de um ser humano que não é, que não poderia ser um objeto como um brinquedo. Mas, enfim, aí ela começa a associar. Então, a Clarice tem muito disso. Ela pega fatos simples e ela começa a abrir camadas naquilo. Ela vai descascando e vai tirando de uma profundidade coisas inesperadas. Você não imagina que essa mulher vai, sabe, assim, arrancar tantas camadas de uma história aparentemente assim, simples. Quando ela joga ali no seu conto esses detalhes de um ser humano, ela vai trazendo junto a camada psicológica do ser humano, sabe? E aí ela faz você ir descobrindo em você mesmo inquietações, né? Dúvidas. Ela resgata coisas que você não tinha nem parado para pensar. Então ela é genial, é simplesmente genial. Essa mulher tinha um jeito muito peculiar, né, de escrever, abordando temas que não te dariam importância alguma. Às vezes ela vai falar simplesmente de uma árvore, de um banco, num determinado canto da praça, mas ela vai abrindo, vai fazendo aquilo se transformar em algo gigantesco, assim. Quando você se depara com a realidade do que ela de fato queria te trazer, é surpreendente, sabe? Assim, ela leva você a uma viagem muito interessante e que faz você descobrir coisas que estão guardadas em você e que você jamais se daria conta, se não tivesse, talvez, Clarice Lispector lhe abrindo os olhos. Então, foi uma experiência deliciosa de leitura, recomendo para que você conheça Clarice na cabeceira e tenho o maior orgulho de ter essa mulher como uma escritora brasileira. Diga aí se você já conhece alguma das histórias de Clarice Lispector e divida conosco a sua experiência de leitura. E por hoje é isso. Eu agradeço a sua presença aqui no canal, aguardo você na próxima semana com uma nova resenha. Um grande beijo e até lá!